Aqui, olha, esse livro que eu queria mostrar, que eu tô lendo no final de semana. O livro chama O Menino que Engoliu o Choro. Peguei na biblioteca. Deixa eu ver aqui as partes que eu marquei. Era uma criança que sempre foi ensinada a engolir o choro, aqui, ó. E quando as pessoas perceberam que ele tava chorando, com fome, dava ele um lanche, por exemplo, ele parava de chorar. E olha o que ele ouvia. O homem não chora. Isso ele ia engolindo o choro dele. Até que um dia, ele viu a irmã chorando. Ele viu a irmã chorando e ele também começou a chorar. Mas a maioria das vezes ele não chorava. Deixa eu ver aqui a parte que tá com a irmã. E de repente, começou nele, né, essa indagação. Aqui, ó. A irmãzinha do menino chorava muito, chorava sempre. Mas era alegre também. Chorava, esvaziava, mandava a tristeza ir embora e depois ainda dizia como alivia. E então, ele começou a observar que ele não poderia guardar esses sentimentos dentro dele. Ele não poderia guardar os sentimentos que ele estava sentindo. E aí então E uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, quem guarda o choro, e isso ele falou aqui também, às vezes ele guardava o choro, mas aí um dia ele chorou, que foi depois que ele viu uma outra pessoa chorando, desmistificou nele essa palavra de que homem não chora. Ele passou a observar que ele lembrava de outras coisas. E em observação, ao que as outras pessoas sentem, e eu tava pensando assim, ontem a gente tava observando eu tava observando que muitas vezes, eu já chorei de tristeza. Mas a melhor sensação é quando eu choro de alegria. E eu choro de alegria na presença de Deus. Esse é o momento que eu alivio a minha alma. E eu achei muito lindo, porque hoje é dia trabalhador, não se esqueça. Você só vai chorar de alegria quando você se encontrar com pessoas, né, num ambiente que te permite esse choro, que não te recrimina e que você é acolhido. Então, outro dia eu não consegui chegar numa prova. Era uma prova de concurso e eu não consegui chegar. Foi um dia muito cansativo, eu estudei no dia e aí não cheguei. Minha cabeça estava doendo, eu parei no meio do caminho, né, quase próximo, comprei um remédio e também comprei alguma coisa para eu comer. E nisso eu atrasei. Foi o suficiente de 5 minutos para o portão estar fechado. Aí eu fiquei triste, pensei, eu não estava preparada. Mais ou menos 15 pessoas também perderam essa prova. E aí, existem muitas coisas, né, que nos faz pensar, olha, eu fui desorganizada? Fui. E quando a gente é desorganizado, a gente tem que melhorar. Porque faz parte do processo de crescimento de uma pessoa ela buscar melhoria, né? Ela não ser a mesma. E, embora o que aconteceu depois é o que aliviou a minha alma. Porque tem pessoas que ficam guardando sentimentos antigos, guardam memórias afetivas mais dolorosas que felizes.
e guardam dentro delas e não tiram, né? Elas não tiram porque elas... Vai saber. Não sei por quê. Ainda não conseguiram tirar. Mas uma coisa eu sei. É preciso a gente olhar pra dentro da gente e enxergar as nossas fraquezas, enxergar que somos seres humanos, enxergar que o ser humano ele precisa de aperfeiçoamento contínuo e sim, ele precisa se derramar, se entregar, se despojar do eu dele para aliviar a sua alma, aliviar a sua carga pesada, que só Jesus, eu acredito assim. E depois dessa prova que eu não consegui chegar, preparei, fiz... Gente, paguei a prova. Eu lamentava por isso também. Na verdade, nem foi eu que paguei, foi meu esposo que pagou pra mim. E outro dia também, aí ele falou assim, poxa, ele foi no local que eu queria estar atuando. Ele falou assim, nossa, lá tem pessoas que a gente vê eles, é tão bonito ver eles trabalhando. E é uma área que eu quero, uma área que trabalha com saúde. Quero, assim, querer mesmo. Então, se a gente quer, a gente tem que lutar, né? Isso é verdade. Ai, bom, chega de falar de lamentações. Mas então que durante essa sua trajetória como menino, que às vezes a gente é menino, desorganizado às vezes, dos sentimentos, a gente se derrame. E depois dessa prova eu fui no culto, eu ali sentei e durante o louvor eu consegui aliviar minha alma. Eu chorei porque eu falei, Senhor, se eu não tivesse aqui no culto é porque eu estaria ali, ainda no caminho de volta para minha casa. Eu não tinha programado de ir no culto, mas foi um culto muito intenso. E aí eu sempre eu fico vendo, né? Muitas pessoas elas perguntam, Miriam, você não tá atuando ainda na sua área, né? Porque assim, quando a gente faz um curso, às vezes demora pra gente atuar na área ou é uma área bem competitiva. E o que eu posso dizer é que é preciso a gente estar preparado, amar o que a gente faz e também a gente não pode, assim, como que eu vou dizer, ser desorganizado, né? Mas existem momentos que durante esse processo de organização pessoal, a gente vai sendo lapidado, a gente vai sendo aperfeiçoado. E não é vergonhoso a gente falar que a gente ainda não tá bom, né? Que a gente ainda não conseguiu. E também não é tão bom. Mesmo quem passa em provas, mesmo quem consegue, às vezes... eu falo porque, assim, muitas vezes a gente se prepara para alguma coisa que não deu certo. Então aí vem a lamentação, vem o choro. E faz parte da vida. Porém, a gente tem que se organizar. E eu estou me policiando, estou me cobrando disso, porque mesmo que o conhecimento que a gente tem ele não perde, o tempo, eu vou frisar aqui, é o tempo que a gente precisa ser organizado. Pois é. Então, não deixe que
as frustrações e algumas coisas que acontecem te deixa ainda mais triste. Pelo contrário, que como aconteceu comigo naquele dia, que foi um dia que eu, sim, na verdade eu choro muito. Esse livro, ele vem falar sobre abrir seu coração. Eu não sou muito de mascarar. Isso é ruim, muito ruim. Principalmente se você vive um relacionamento abusivo, se você tem de qualquer idade, se você tem qualquer idade. Se você não é sincero com você mesmo, ou se você se permite ser machucado por alguma pessoa, se você permite ficar lembrando mais de coisas tristes do que de memórias positivas, não vai ser bom. Pelo contrário, vai ser ruim pra você. Ok? Então, acredite em você. Acredite que você consegue. Mas você vai ter que se preparar. Tá bom? Só um minutinho. Eu vou tocar um trechinho de uma música que eu gosto na flauta. Eu acredito que você, assim como eu, somos capazes de ser melhores, de ser aperfeiçoados. Eu acredito que Deus vai levantar em nós um desejo extraordinário de ser bons. Bons como trabalhadores, bons como pessoas, bons como esposas, filhos e amantes de Deus. Ó Deus, oramos e queremos te agradecer. Alivia a nossa alma. Faz de nós verdadeiros adoradores. Faz de nós instrumentos vivos do Senhor. Às vezes eu quero te perguntar, será que você tem feito algo para aliviar a sua alma, uma terapia, né? Eu sempre falo aqui do Instituto Uma Mulher por Outra. Será que você tem feito, como que eu vou dizer, conversas positivas com Deus, com seus amigos, alguns amigos que te despertam para sair do casulo? E aí? Quero resposta. Então se concentre em ser melhor, tá bom?
é isso. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar os céus, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível. Pela fé, campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo, campeão, vencedor. E esta fé que te faz imbatível, mostra o teu valor. Olha, é pela fé. Eu acredito que tudo que você tiver que passar, o choro que a gente vai ter, aos nãos, e quantas vezes a gente quiser conversar com o Espírito Santo, a gente precisa, assim, se olhar para dentro da gente e enxergar que existe um rio tão grande, um rio de água viva, que é a presença do Espírito Santo, que vai limpar a nossa alma. E eu quero que você se permita realizar muitos momentos extraordinários com Jesus. Se permita realizar muitos momentos fantásticos. Eu creio que Deus vai colocar no seu caminho pessoas, igual a irmã dele, né? Ele teve uma irmã que mostrou para ele que ele podia chorar, não só de tristeza, mas também de alegria. E eu observo as crianças. As crianças, elas são muito sinceras. Eu estava vendo uma criança ontem, super sincera. Antes dele dormir também, às vezes eles choram, mas às vezes bate uma saudade. E tem criança que cita o nome de alguém que dá com saudade e começa a chorar. Eu não estou dizendo que... Porque, assim, existe um choro também que é um choro transformador. E existe um choro que pode ser um choro de querer alguma coisa, mas que não vai te transformar. Você só vai obter alguma coisa e pronto, obteve. E você não vai mudar, porque a gente está vivendo isso. Muita gente no mundo tem sido muito falso. E aí, às vezes, quando ele consegue uma coisa, a alma dele não é limpa. Porque ele queria conseguir, conseguiu, e ele não foi real. E muitas pessoas não têm sido reais, nem com elas mesmas, muito menos com Deus. Mas Deus é aquele que sonda os corações e mentes e consegue enxergar o propósito que a gente está chorando, se é verdadeiro ou não. E uma vez, há muitos anos, eu convidei meu esposo para ir para um encontro com Deus. Falei, vamos para um encontro com Deus? E aí ele falou assim, antes ele ressabiado, ele falou assim, não. Porque ele já tinha ido com outras pessoas e ele falava, muita gente não tem sido transformada. E eu não quero isso. Então, olha, isso é fato, isso é muito forte. É forte até para nós. Por quê? Essa transformação que Deus quer pra gente é real. Ela é real. Deus vai dar uma vida maravilhosa pra gente. Em tudo. Deus vai dar uma plena paz. Que a gente mesmo vai se surpreender como que a gente tem conseguido passar por momentos difíceis. Durante crises.
e ainda sentir paz. E em nome de Jesus, que a gente consiga sentir paz nos choros, que esses choros sejam verdadeiros e que sejam transformadores. E que ao chorar, muitas vezes, reflita se vale a pena você ficar ainda remoendo alguma coisa do passado triste, que não vale a pena. Algum relacionamento que te traz mais tristeza e que você não se transforma, não se entrega. E olha, durante o choro, Jeremias chorou muito por Jerusalém. Eu acredito que até Deus, ele chora, porque tem muita gente sofrendo, oprimida. Mas não deixa que essa opressão te defina, não deixe que essa opressão paralise tua vida. Amém?